Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Sempre que nós temos a oportunidade de convidarmos os nossos irmãos para algumas reflexões em torno do Evangelho, nos permitimos ressaltar que os ensinamentos do Senhor, segundo o Espírito de André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Este momento em que nós nos reunimos em nome do Senhor é para nós extremamente significativo, porque ainda o Espírito de Emmanuel, através do apóstolo Chico Xavier, vem dizer-nos que quem estuda o Espiritismo está estudando conhecimentos superiores. E nós não desconhecemos a importância de trabalharmos em nosso progresso espiritual. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Divino Mestre Jesus, na primeira questão em O Livro dos Espíritos elencou: que é Deus? E os imortais responderam: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É imprescindível que nós não nos esqueçamos de que Deus, um dos seus atributos, é o de ser soberanamente bom. E por acréscimo de sua misericórdia, todos nós teremos as oportunidades benditas para que possamos buscar a felicidade que Ele já preparou para nós e que, no grau evolutivo em que nós nos encontramos, se encontra no processo de desenvolvimento. Deus anseia, deseja que nós possamos participar das alegrias do seu reino. Para isso, Ele enviou o nosso Divino Mestre Jesus para ensinar-nos o caminho da nossa redenção espiritual. E o nosso Divino Mestre, quando esteve neste plano, Ele não só ensinou por palavras, mas também através dos seus exemplos. E um dos recursos da pedagogia divina utilizado pelo Senhor são justamente as parábolas, essas narrativas que nós devemos refletir na mensagem que o Senhor nos traz, a fim de que entendamos que somos espíritos imortais vivendo na eternidade. Deus, para nossa compreensão, é eterno, não teve princípio, não terá fim. Nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Mas chegaremos ao objetivo maior do nosso existir, que é justamente a perfeição. Então somos espíritos imortais vivendo na eternidade. E para que nós possamos buscar este reino que o Divino Mestre Jesus veio ensinar-nos, nós sabemos que começa em nós. No princípio, éramos espíritos simples e ignorantes. Na atualidade da nossa evolução, já somos espíritos que conquistamos a coroa da razão. Vivemos o determinismo relativo. Ainda Emmanuel comenta em O Livro Consolador. Por quê? Porque temos a vontade e a razão. E a vontade é uma alavanca poderosa que nós devemos movimentar a fim de que
as potências espirituais que trazemos em nós, muitas delas em estado latente, possam desenvolver, a fim de que um dia nós alcancemos a estatura espiritual de um espírito livre pelo universo, emancipado, plenamente sábio e amoroso. E para nós, ainda espíritos com inteligências acanhadas, sabemos que o modelo guia que Deus enviou ao mundo é o Divino Mestre Jesus. Seguindo-o, com certeza, nós seremos artífices desta felicidade perene, desta felicidade que não terá fim. E dentre as parábolas do Divino Mestre que nós iremos refletir é justamente a do filho pródigo, anotada por Lucas no capítulo 15, nos versículos de 11 a 32. Disse o Divino Mestre: um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me os bens que me toca. E o pai distribuiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, viajou para um país distante e lá gastou os seus bens dissolutamente. Acontece que sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o enviou para os seus campos a guardar porcos. E lá ele queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém as dava. Então ele disse para si mesmo: levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantou-se e foi a seu pai. Quando ainda estava distante, seu pai o viu e, movido de compaixão, foi ao seu encontro, o abraçou, o beijou e disse aos seus servos: tragam a melhor roupa e vestem-no. Tragam um anel e coloquem em seu dedo. Tragam as sandálias e coloquem em seus pés. Tragam também um novilho cevado. Matem-no e comamos. Regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E regozijaram-se. O filho mais velho, que estava no campo, ao chegar à casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos criados o que estava acontecendo. E este lhe dissera que seu pai recuperou seu irmão com saúde e mandou matar um novilho cevado para que pudéssemos regozijar-nos. Ele não quis entrar. O pai, sabendo, o procurou para conciliá-lo. E ele disse ao seu pai: há quanto tempo eu estou com o Senhor e nunca me destes um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho, que gastou seus bens com meretrizes, tu manda fazer uma festa e mata um novilho cevado. E o pai disse: filho, tudo que é meu é teu, mas vamos regozijar-nos, porque teu irmão estava perdido e se achou, estava morto e reviveu.
Vejamos, meus irmãos, que parábola magnífica, como todas as outras. Para nós, podemos simbolizar no homem que tem os 2 filhos, Deus, nosso Pai Celestial. O filho mais moço, poderíamos, uma analogia, sem querer, termos a pretensão de analisarmos todas as perspectivas da parábola, pode ser o espírito inexperiente. Não temos notícias de quando o filho mais moço pediu ao seu pai que lhe desse seus bens, que o pai tivesse feito alguma advertência, alguma admoestação, algum alerta para que aquele filho soubesse gastar os seus recursos e ir para um país distante. Este filho, com certeza, utilizando-se do seu livre-arbítrio, se permitiu agir de acordo com seus impulsos inferiores. E aí nós aprendemos que existe um determinismo divino, que é o de que nós um dia possamos ser espíritos puros e perfeitos. Mas no determinismo absoluto, nós sabemos que ele existe nos reinos inferiores. E o espírito, para que ele possa alcançar a razão, ele peregrina por estes reinos, tais como mineral, vegetal e animal. Nesta imagem do filho mais moço, nós sabemos que ao passar por aquelas experiências, ele ainda trazia consigo a predominância das suas más tendências. E aí, completando-se em remunerar os impulsos inferiores, seus instintos, ele viveu como se nunca fosse morrer e gastou os seus bens como se eles fossem inesgotáveis. Mas ele se viu sem aqueles bens que o pai lhe confiara. E mais, não contou com as adversidades, com as vicissitudes da vida, porque quando veio aquela fome àquele país, ele foi encostar-se a um dos cidadãos e este o mandou para guardar porcos. E para os judeus, esta era uma posição social muito humilhante. E lá, passando por tremendas necessidades, muitos irmãos nossos, ao esbanjar os seus recursos, e aqui vamos elencar não só no que diz respeito aos bens materiais, mas também o saber, o conhecimento, o tempo, as oportunidades, a saúde, enfim, todos os talentos que recebemos da paternidade divina. Ele, ao se ver ali, naquela situação dificílima, lembrou-se das benesses da casa do Pai. E aí arrependeu-se e disse para si mesmo: levantar-me-ei e irei a meu Pai. Ou seja, a sua consciência gritou. Até recordo-me de um provérbio que vez e outra eu comento: 3 coisas das quais o ser humano não consegue escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. O olhar de Deus, porque Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Ele está fora e dentro de nós. O grito da consciência é porque o Espírito, por mais que ele traga sua consciência cristalizada no mal, um dia ele há de despertar. Esse primeiro movimento de arrepender-se ao se ver naquela situação é interessante porque ele quer disputar os alimentos que os seres primitivos estavam se alimentando, porque as alfarrobas são sementes, e sementes, por sinal, muito rígidas. E na parábola ainda percebemos que ele teve que levantar-se. Ninguém foi lá
estender-lhe as mãos, ele teve que usar o seu livre-arbítrio, ele mesmo mobilizou a sua vontade, ele raciocinou que quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome. Ele pensou naquele momento, levantou-se e foi a seu pai, para o espírito combalido, para aquele que caiu, para aquele que errou. É importante que ele reflita que Deus, em sua justiça, ele não vai deixar nenhum dos seus filhos órfãos do seu amor. E graças ao Divino Mestre Jesus, nós aprendemos que a misericórdia de Deus vem antes da sua justiça. Porque o Espírito só começa a ressarcir os seus débitos depois que ele toma consciência. E aí Allan Kardec se refere aos aspectos para o Espírito que faliu em processo de reajustamento através do arrependimento. Depois a expiação e aí a reparação. Por quê? Porque a expiação é o resultado, é o efeito do mal que nós praticamos. Há aqueles que dizem que você vai sofrer o olho por olho, o dente por dente. Está no passado. Lei de Italião. Não é assim que a justiça divina atua em nossa vida. Porque existem os fatores agravantes e atenuantes. A justiça de Deus é muito mais sábia do que a justiça humana. Segundo o Espírito de Emmanuel, quando a lei de Deus encontra um devedor trabalhando no bem, que a cobrança seja suspensa por período indeterminado ou até mesmo que a dívida seja anulada. Olha que maravilha! Então, o indivíduo, a pessoa, nós seres humanos, homens e mulheres, podemos sim sofrer os efeitos daquilo que nós fizemos que feriu as leis divinas. Mas cada um vai sofrer na medida certa. Segundo Allan Kardec, na questão 621, a perguntar: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Então, é na própria consciência que nós vamos estabelecendo esses processos de reajustamento perante as leis divinas. O filho mais moço voltou para a casa de seu pai. Se nós entendermos que Deus tudo sabe, quando o filho ainda estava distante, ele foi ao seu encontro, nós percebemos aí a grandeza do amor de Deus. Não se tem notícias que ao aproximar-se do pai, que o filho tenha sido castigado, não. Deus é infinitamente compassivo. E lá no livro de Jó nós lemos o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus tudo corrige. E ainda no mesmo livro, tudo que vem de Deus é bom, tudo que Deus permite é necessário. Deus permitiu que nós escolhêssemos o nosso destino, porque o livre-arbítrio é soberano. Somos livres na semeadura, mas responsáveis na colheita. E ao ver o filho com as roupas rotas, imundas, rasgadas, nós deduzimos, nós inferimos, justamente pela trajetória de sofrimento daquele filho, o pai mandou que seus servos o vestissem como os nobres à época se trajavam, para que ele pudesse ali ter a sua dignidade recuperada. O anel no dedo simbolizando a aliança do povo judeu com Deus. As sandálias nos pés, porque só os escravos andavam de pés descalços.
Então ali o pai estava dando ao filho novas oportunidades. Nós não temos aqui na parábola a imagem da mãe, mas para o nosso entendimento, este homem representando Deus, Deus é pai e mãe da humanidade. Deus usa a energia e o amor. Deus não castiga, corrige. E ninguém está fora do amor de Deus. Absolutamente ninguém. O filho mais velho estava no campo. Sim, estava trabalhando. Ao voltar a casa, sabendo que seu irmão retornara, ele não quis entrar, ele não quis participar daquela festa. Por quê? Digamos que o filho mais moço e o filho mais velho, ambos representam a humanidade. Os filhos perdulários, pródigos e os filhos obedientes. Acontece que este filho obediente, ele ali estava sendo invejoso, ciumento, egoísta, avarento. Sim. E desrespeitoso. Ele não quis participar daquela comemoração porque o seu irmão fora recuperado com saúde. Ele estava acomodado naquela situação. É possível, e aí me permitam imaginar, que ele pensava assim: bom, meu irmão foi para o mundo, com certeza vai se perder por aí. Eu, sendo filho único, vou ficar com todos os bens do meu pai. Olha a ambição. E Emmanuel, mais uma vez, do livro Pão Nosso, faz comentários tanto do filho pródigo quanto do filho mais velho. E quando nós estudamos a parábola, nós ficamos mais atentos ao filho pródigo. Mas Emmanuel diz que ele até atreve-se a dizer que o filho mais velho estaria numa condição pior do que o perdulário, do que o pródigo. Por quê? Porque o pródigo já arrependeu-se e vai buscar o reajustamento, enquanto que o mais velho ainda não despertou. Queiramos ou não, muitos irmãos nossos que estão passando pelas provações e pelas expiações, com certeza, se ainda não tem uma evolução consciente, estarão sujeitos aí ao aguilhão da dor. O que é provação? Mais uma vez, em O Livro Consolador, pelo mentor de Chico Xavier, Emmanuel, é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Emmanuel é contundente com seus termos, com as suas palavras, mas nós entendemos aqui que a provação são essas experiências que todos nós estamos sujeitos. E as expiações são os efeitos, reitera-se, ressalta-se. Nem todos nós estamos expiando. Mas ninguém consegue fugir das leis divinas, porque elas estão em nós. Tivemos até aqui várias reencarnações, e com certeza teremos muitas outras. E Deus, Ele usa de misericórdia para conosco desde o princípio. E chegará um dia, na eternidade, que nós não passaremos mais pelas dificuldades. Nós seremos mais espíritos limitados. As nossas faculdades espirituais, as que nós trazemos em nós, desde o princípio,
É imprescindível que nós utilizemos desta alavanca poderosa, repete-se, que é a vontade, para que elas possam se desenvolver. Ainda em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o sentido da palavra caridade segundo Jesus. E os imortais responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas benevolência para com todos? Como nós podemos ser benevolentes para com todos? Porque na verdade nós somos seletivos. Geralmente nós somos benevolentes com aqueles com os quais nós afinizamos. E aqueles que são hostis para conosco? Aqueles que nos agridem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos traem. Será que somos benevolentes com eles também? Porque benevolência é para com todos, e não para com estes e com aqueles. Porque para que nós possamos participar do banquete celestial preparado pelo Pai, é importante que nós tenhamos pureza de sentimentos. Enquanto nós formos bons com aqueles que são bons, em detrimento daqueles que se encontram equivocados ou mergulhados no mal, que é a ausência do bem, ainda somos espíritos que não aprendemos a amar verdadeiramente. Indulgência. Sermos indulgentes com os nossos semelhantes é utilizarmos de empatia e nos colocarmos no lugar do outro. Se alguém disse-me aquilo que eu não gostei, vamos tentar entender que ele agiu num momento ruim. Não vamos guardar mágoas, ressentimentos. Vamos pensar que assim, tanto quanto nós, o outro traz suas imperfeições espirituais, tem também as suas dificuldades interiores. Por quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências e em sua transformação moral. E aí, na resposta dos espíritos sobre a caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, eles concluíram: perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E sempre que nós analisamos os nossos sentimentos, se estamos praticando a caridade segundo Jesus, é importante que nós façamos uma análise das nossas reações. Ainda Emmanuel, sobre o orar e vigiar, comenta que orar e vigiar é observar, analisar e examinar. Quando alguém nos ofende, quais são as nossas reações? Por quê? Porque os espíritos superiores analisam a nossa evolução pelas nossas reações. As nossas reações, elas trazem condicionamentos. E quando nós efetivamos as potências espirituais superiores, consolidamos em nós as virtudes em que o Cristo é o expoente, as nossas reações são sempre benevolentes. Sempre agimos com bondade, com compaixão, com indulgência, com entendimento, com tolerância, com paciência. Mas há aquele que diz assim: eu não tenho paciência. Já ouvi alguém dizer: quando o Senhor estava distribuindo paciência para os seus filhos, eu não passei na fila. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, quem não tem paciência não tem amor. Por acaso você acha que nós teremos paz quando nós não aprendemos a ter paciência? Como é que teremos paz se nós não somos pacientes com os outros? Todos os dias nós precisamos de paciência com os nossos semelhantes. Não podemos ficar numa condição de espíritos que se comprazem com as próprias imperfeições, ao dizermos: sou assim e vou ser assim até morrer. Não, de jeito nenhum. Se já estamos de posse de conhecimentos superiores, que são os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, nós temos que empreender todos os nossos esforços no nosso melhoramento íntimo.
Se nós examinamos que os meus impulsos inferiores, os reflexos, as reações que eu tenho perante a convivência dos meus semelhantes, que agem de uma maneira que não se coaduna com o que eu penso, com o que eu sinto, e ali eu maldigo, eu julgo, eu condeno. Bom, então eu preciso melhorar os meus sentimentos. E não acontece de um dia para o outro. Às vezes nós levamos várias reencarnações para vencermos um vício moral. Várias. Porque às vezes nós encarnamos ciumentos, vivemos uma existência toda com ciúmes, desencarnamos ciumentos, ficamos no plano espiritual sentindo ciúmes e reencarnamos com ciúmes. Várias existências. Da mesma forma, egoístas, orgulhosos, avarentos, sensuais, preguiçosos, mentirosos, enfim. Orgulho e egoísmo devemos combater com todas as nossas forças esses vícios morais que trazem seus valores subjacentes, esses outros vícios que fazem parte das personalidades que ainda não cultivam o bem em seus corações. Porque ninguém foi criado para ser infeliz. E se nós persistirmos no erro, nós seremos visitados pela dor. E a dor, ninguém quer sofrer, que seja dor física, dor moral, ninguém quer passar por essa experiência. Mas ainda que o espírito tenha errado, Deus não vai deixá-lo desamparado. Meus irmãos, minhas irmãs, para nós esta mensagem é um cântico de esperança. Por quê? Vai chegar um momento em que nós não mais passaremos pela dor. Não mais teremos reencarnações de sofrimentos. Não mais estaremos sujeitos às vicissitudes da vida. É bom que nós enfatizemos. A existência na Terra passa muito rápido. O que nós estamos fazendo no nosso tempo, que é um dos bens que o Senhor nos confiou. O que nós estamos fazendo do tempo. O que nós estamos fazendo das oportunidades que o Senhor tem nos concedido, dos bens materiais que nos dispomos. Nós estamos calando diante da maledicência. Nós estamos percebendo que somos menos egoístas ou mais, menos orgulhosos ou mais, menos vaidosos ou mais, enfim, nós estamos buscando nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus o que necessitamos a fim de que sejamos melhores. Porque nós estamos progredindo, com certeza, estamos evoluindo. Lá no livro Há 2000 anos, Emmanuel conta a sua história quando ele fora um senador romano. Ele tinha uma esposa chamada Lívia, muito evoluída espiritualmente. Esta tivera notícias do Cristo através de sua serva chamada Ana. E a sua filha, Flávia, ela fora acometida da lepra. E como Lívia sabia, através de Ana, que o Divino Mestre Jesus curava, ela pediu ao seu esposo que procurasse um nazareno, a fim de que ele curasse a filha amada. Públio Lentulus, o senador orgulhoso, vaidoso, que se achava detentor do verdadeiro poder, não quis se abalar para procurar no Galileu, mas amava sua esposa, amava sua filha, ele foi procurar o Divino Mestre. E em determinada localidade, ele não se encorajou a ir ao encontro do Senhor pessoalmente, mas
vacilante, próximo ao Senhor, de repente ele se viu como se tivesse tido uma vertigem e o Senhor aproximou-se dele. O Divino Mestre o procurou pessoalmente ali. E dentre uma e outra frase, era como que se o Senhor falasse em sua mente. Disse-lhe o Divino Mestre, diante dos seus pensamentos de senador, porque ele pensou, ao ver o Senhor, a sua imagem e nos poderes efêmeros da terra. Disse-lhe o Senhor Jesus, senador, só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana, a lei de amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aproveite este momento, ou daqui a uns séculos. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana, a lei de amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. E sabemos que, ainda naquela existência, o senador passou por muitas provações. Sua esposa morrera no circo romano, porque ela se trajou com a roupa de sua serva Ana. Ela redimida. E ele continuou sua encarnação com sua filha e foi desencarnar idoso em Pompeia, na erupção do Vesúvio. Depois reencarnou, e aí ele narra a história de sua experiência como escravo na história, no livro 50 anos depois. E este espírito foi de reencarnações em reencarnações, trabalhando as potências espirituais, porque lá no pretérito, enquanto senador, caído moralmente, podemos compará-lo à condição do filho pródigo que estava guardando porcos. Caído moralmente, ainda em trevas da ignorância, mas depois, movimentando a vontade de levantar-se ao seu Pai, ele aprendeu com o Divino Mestre Jesus, que é o Rei Solar, o que significa a vida verdadeira. E tivemos aí a felicidade de conhecermos o Espírito de Emmanuel, que, na minha modesta opinião, é o maior evangelizador de todos os tempos. Porque ele coloca luz em nosso entendimento os ensinamentos do Cristo. E é óbvio que ele representa espíritos superiores para nos trazer esses conhecimentos que nos liberta, que nos cura e que nos salva. Então, queridos irmãos, não temos aqui a pretensão de falarmos sobre tudo que encerra esta parábola tão magnífica, mas vamos analisar se nós já somos espíritos melhores. Será que nós já estamos realmente mais próximos do Pai? Pai de todos nós, o Divino Mestre Jesus não se ocupou em explicar a natureza íntima de Deus na praça pública. Simplesmente o chamou de Pai, meu Pai e vosso Pai, Pai nosso. A expressão maior do amor. Como está o nível do nosso amor? Porque quanto mais amamos, mais próximo de Deus estamos. Quando menos amamos os nossos semelhantes, mais distantes dele na condição espiritual, não nos esquecendo que ele está em nós e fora de nós, porque assim como os peixes estão no oceano, nós estamos em Deus e Deus está em nós, como diz o apóstolo Paulo, em Deus vivemos e nos movemos. Como é que nós estamos perante os nossos semelhantes? Por quê? A ponte entre nós e Deus é o próximo.
Ainda damos más respostas? Ainda temos atitudes agressivas, rudes? Ainda nós argumentamos com os nossos semelhantes, impondo as nossas opiniões? Aqueles que sabem menos do que nós nos consideramos superiores a eles? Olha aí a predominância do orgulho. Por que nós achamos que devemos ter privilégios perante os outros? O único privilégio que nós, espíritas cristãos, devemos buscar é o de servir, é o de trabalhar no bem. Nós não devemos pensar em descanso. O descanso deve ser apenas para refazimento das forças. Descansar para refazer, para revigorar as energias e continuar. Descansar para trabalhar mais. Trabalhar mais e trabalhar mais e mais, porque nós sabemos que só através do trabalho é que nós vamos conquistar ali a nossa emancipação espiritual. E essa emancipação espiritual é a plenitude do reino divino em nós e que depende do nosso esforço. E é uma construção paulatina, metódica. Ninguém vai ser santo de um momento para o outro, como nós já falamos. E ser santo aqui eu falo de um espírito que realmente já pode dizer, como o apóstolo Paulo asseverou: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Um dia nós iremos dizer: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Mas quem teve a oportunidade de conhecer Francisco Cândido Xavier pessoalmente vai lembrar-se que na presença do Chico Xavier nós sentimos amor. Ele não precisava falar nada, absolutamente nada. Ele ali sentado frente àquela mesa onde ele psicografava, próximo a ele, nós sentíamos o seu amor ao ponto de nos comover as lágrimas. Era o Cristo nele, e o Cristo que habita em Chico Xavier, em seu espírito imortal, é o mesmo Cristo que nós devemos buscar em nossos espíritos imortais. Que o Senhor nos abençoe e gratidão.